Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora aqui do canal Debbie Arteira e hoje nós faremos um centro de mesa no estilo folha. Maravilhoso, fica lindo, meninas. Vamos comigo nessa aula. Nós iremos precisar de multicolor. Aqui eu vou usar esses dois. Esse aqui, ó, a gente vai fazer a flor, vai ser uma flor rasteira. Lindo, maravilhoso. E também vamos usar aqui esse tonzinho de verde para a gente fazer as folhas. Vamos precisar também de um barbante cru, na cor cru. E também eu vou estar usando aqui esse terracota. Ele tá parecendo mais um telha, tá bem avermelhadinho, tá lindo. A agulha, eu vou estar usando aqui a número 4, ó. Mas também dá para vocês usarem a 3,5. Se você quiser até fazer com a 3 também. Uma tesoura, né? Pra gente fazer os arremates. Ó, vamos começar aqui com o nosso multicolor. Você escolhe o seu multicolor aí. Eu vou estar usando esse aqui, que ele é lindo. Gente, ele fica perfeito. Vamos fazer o quê? Pega o seu multicolor. A gente vai fazer como se fosse um anel mágico. Faz o anel mágico, introduz a agulha e puxa. Faz uma, duas, três correntinhas, que vai ser a altura de um ponto. Ó, vai ficar assim. E aqui a gente vai acrescentar mais uma. Então, vai ser uma correntinha de separação. E aí, a gente vem aqui, ó, e faz um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. No total serão 8 pontos altos, todos separados por uma correntinha de separação, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Ponto alto, correntinha de separação, ponto alto. Tá caindo aqui, mas devagar a gente vai. Vamos conferir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente já fizemos os nossos 8 e só falta a correntinha. Puxa esse fiozinho aqui de trás para fechar o anel mágico e a gente vai introduzir na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Introduzo a agulha aqui dentro e faço um ponto baixo no intervalinho. Uma, duas correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, o primeiro vai contar sendo o nosso primeiro ponto alto e mais 2. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, a gente vai colocar 3 pontos altos. Essa carreirinha também, a sequência dela vai ser essa. 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Aqui no canal já tem vídeo aula ensinando bem um pouquinho mais lento aí, com mais calma, como que a gente faz aqui a nossa flor rasteira. Então, se eu tô fazendo um pouquinho acelerado aqui, um pouquinho rápido, vai lá no vídeo e procura flor rasteira aqui no canal da Debbie Arteira, que você vai ver, você vai aprender um pouquinho mais lento, um pouquinho mais devagar, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui, ó, fazendo os nossos bloquinhos com 3 pontos altos e uma correntinha de separação até fechar a nossa carreirinha. Estamos já chegando aqui no finalzinho. E o último bloquinho a gente coloca também 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Aí, a gente vai subir aqui na terceira correntinha, minto, aqui é na segunda, porque nós começamos com um ponto baixo, vocês lembram? Então, a gente fez um ponto baixo e 2 correntinhas. Já pode cortar o fiozinho. A nossa flor rasteira já está pronta, ela fica assim, gente. Maravilhosa. Olha essa cor, meninas, o que que é isso? Tá um arraso isso aqui, nega. Lembrando sempre, né, que a gente vai deixar ali os pontinhos, né, as correntinhas de separação, tá bom? Então, aqui eu já guardei já e já vou pegar já
o verde, que agora nós faremos as folhas da nossa florzinha. Pega a ponta aí do seu fio. Esse fiozinho aqui, gente, que nós cortamos, o que que eu faço? Introduzo a agulha aqui por trás dele e puxo ele, levo ele ali, ó, pra trás. E fica dessa forma. Menina, vocês desconsideram que eu tô um pouquinho rouca, tá? Um pouquinho aí querendo gripar, mas vai dar tudo certo. O importante é trazer essa lindeza dessa videoaula para vocês. Agora a gente vai aqui, ó, introduzir em qualquer um dos espaços, tá bom? Da nossa florzinha. Faço 2 voltinhas aqui na agulha, seguro com o dedo. Já ensinei já essa técnica para vocês. E agora a gente vai fazer a nossa folha. Vou fazer de novo, 2 voltinhas, seguro e a gente introduz e já puxa o fio para frente. Passa 2 e passa mais 2 laçadinhas. E o ponto já tá feito. Agora aqui a gente vai acrescentar, deixa eu arrumar aqui, mais 2 pontos altos. Agora aqui nós faremos o leque, então vamos colocar 2 correntinhas e no mesmo lugar a gente vai colocar mais 3 pontos altos, tá bom? Fazendo um lequezinho com 3 pontos altos e 2 correntinhas de intervalo. Fizemos aqui nosso leque, agora a gente faz uma correntinha, vai no próximo espacinho e coloca 3 pontos altos. Mais uma correntinha de separação. E agora aqui nós faremos o leque novamente, que vai ser os quadradinhos ali, a esquina, né, do nosso quadradinho, as pontinhas dele. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui também. Uma correntinha de separação e mais 3 correntinhas. Eu vou fazer tudo, tem videoaula aqui no canal, então vai lá e confere. Já voltei aqui, amores, com a nossa florzinha pronta, a base já tá pronta aqui com as folhas também. Ficou assim, fica linda, maravilhosa. E você pode estar usando para vários trabalhos, para várias peças, essa flor rasteira, viu, amores? Agora aqui nós já vamos começar a fazer a nossa base. Então, vamos fazer a mesma coisa. 2 laçadinhas na agulha, sempre com troca de cores, que a gente vai usar outras cores, você pode usar essa técnica. Faça 2 laçadinhas, segure e pode entrar em qualquer um dos lugares, tá? Aqui no caso aqui eu vou entrar no leque aqui e vamos fazer como se fosse um ponto alto. Já ensinei também essa técnica aqui no canal, então se você ainda não viu, corre, dá uma olhadinha aí, dá uma maratonada e você vai encontrar como que eu faço, como que a gente aprende essa técnica maravilhosa, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o leque sobre leque, tá? Você pode entrar em qualquer espaço que seja leque nessa parte. Uma correntinha de separação e aqui no próximo espaço a gente vai fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Nessa parte aqui desse nosso próximo leque, nós iremos fazer diferente, ó. Uma correntinha de separação. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo lugar mais 2 pontos altos. Então, nós vamos ficar com 3 bloquinhos. Deixa eu colocar aqui, ó, vou tentar mostrar melhor para vocês. Aqui é o leque, então essas 2 pontas serão leque, tá? E aqui serão os nossos aumentos. Ó, 2 correntinhas, ou 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, é 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Do outro lado vai ser igual, tá? Então, agora, uma correntinha de separação e no espacinho aqui a gente faz o bloquinho com 3 pontos altos, tá? Mesma coisa, mesma sequência. Uma correntinha e aqui 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, aqui, nós faremos o leque, igual ao outro lado lá, que está no na mesma linhagem, na mesma sequência aqui, ó. Quer ver, ó?
Deixa eu terminar aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando um lado for leque, o outro também vai ser leque. Quando um lado for aumento, o outro lado também vai ser aumento, tá bom? Então, essa parte é mais a gente prestar um pouquinho, aqui ó, prestar um pouquinho mais de atenção que vai dar certo, ó. Leque com leque, aqui é um leque, então aqui também tem que ser um leque. Aqui é um aumento, ó, porque do outro lado também vai ser os aumentos, tá bom? Então, vamos continuar. Uma correntinha e no espaço aqui, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E agora aqui nós faremos igual o lado lá de baixo, gente. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha pra gente ir pro bloquinho da frente, ó. Vamos fazer do mesmo jeitinho, ó. São 3 bloquinhos e todos eles com a correntinha de separação no mesmo lugarzinho de base, tá? Já coloquei a correntinha, então eu venho aqui e faço o bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, o bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha. E agora aqui a gente vai aqui na cabecinha daquele ponto, lembra que a gente começou aqui com a técnica? Ó, então ele vai ficar assim, ó, aqui é a primeira, do terceiro, aqui é a cabecinha do segundo, e aqui, ó, bem na pontinha, é a cabecinha do ponto que nós subimos. Não foi correntinha aqui, tá, gente? Então, é só você olhar certinho e a gente vem e faz um baixíssimo. Por que que a gente tem que deixar os outros livres? Porque nós vamos caminhar. Então, serão 3 pontos baixíssimos até a gente chegar aqui no leque, para a gente fazer um outro leque em cima dele. Agora, aqui sim, a gente vai fazer 3 correntinhas e 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E aqui mais 3 pontos altos. Então, a gente só vai colocar 2 correntinhas de separação só nos leques, tá bom? O restante sempre vai ser uma correntinha de separação. Então, fiz uma correntinha, já viemos pra cá e colocamos 3 pontos altos. Uma correntinha e, de novo, 3 pontos altos aqui no espacinho da carreira anterior. Então, vai ficar assim. Beba um pouquinho da sua água aí, ó. Aqui vai mudar um pouquinho, tá, gente? Vou mostrar, explicar pra vocês. Vai ficar assim, ó. Uma correntinha. Seria agora, aqui vai ser os aumentos, né? Então, aqui seria pra gente fazer o bloquinho, né? Só que nós não vamos, nós venhamos aqui no último ponto alto, em cima dele a gente faz outro ponto alto. Aqui, ó, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha. E agora aqui vai ser ponto sobre ponto. Então, um ponto alto. E aqui no segundo, a gente vai fazer o aumento. Então, serão 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O primeiro fica com 1, o segundo é o aumento, fica com 2, tá bom? No mesmo, olha lá, ó, deixa eu mostrar melhor pra vocês, no mesmo, aqui, ó, mesmo lugarzinho, esse aqui tem 1, esse, e esse outro 2, tá bom? Lembrando que aqui, ó, é sempre uma correntinha de intervalo aqui também, pra gente vir pra cá. Então, vamos uma correntinha de intervalo, ponto sobre ponto, e aqui no último, 2 pontos, porque é o nosso aumento. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, e aqui no último, 2 pontos altos em cima do ponto de base. E a gente vai seguir. Agora aqui, a gente já acabou a nossa curvinha aqui, nossos aumentos. A gente vai fazer o quê? Fazer uma correntinha de separação para sair, e ali, ponto sobre o primeiro ponto. Uma correntinha e vamos seguir com os nossos bloquinhos. Mas eu vou explicar melhor aqui para vocês. Deixa eu voltar. A gente fez bloquinho, chegou aqui,
a gente coloca sempre o último pontinho aqui, ó, a gente faz uma correntinha e no último a gente coloca um ponto alto. Faz os aumentos aqui certinho, sempre separados por uma correntinha de separação. Acabou? Agora aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma correntinha e nesse bloquinho, aqui no primeiro, ó, no primeiro a gente já tem que colocar um ponto sobre ele. E agora a gente vai seguir do mesmo jeito, tá? É só essa parte que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nessa curva, mas fora isso é tranquilo. E é fácil também, tá? Não é difícil. Então, tudo que a gente for fazer de um lado, a gente vai fazer do outro lado. É só a gente olhar esse aqui. E aqui sempre vai ser os leques. Então, eu já fiz a curva e agora eu vou fechar aqui com vocês, ó. Uma correntinha. Uma, duas, três correntinhas, a gente introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente vai seguir fazendo ponto baixíssimos até chegar ali no meio do nosso leque, tá bom? Aqui, ó, a gente vem seguindo, sempre fazendo leque sobre leque. Então, aqui vai ser sempre assim. Aí, a gente continua seguindo. Lembra sempre, gente, que quando a gente sai do leque, a gente coloca um ponto alto aqui no último. Sempre vai ser assim, do outro lado também. Uma correntinha, e aí a gente vem fazendo os aumentos. Chegou aqui no final, ó, a mesma coisa. Faz uma correntinha, só que agora aqui é no primeiro. E aí a gente continua fazendo a mesma sequência de bloquinhos até chegar no leque. Então, vamos fazer aqui os nossos pontos baixíssimos. 2, 3 pontos baixíssimos. Chegamos aqui no meio do leque e vamos subir com 3 correntinhas e 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha e aqui a mesma coisa, ó. Todos os bloquinhos que tiver vazio da carreira anterior, a gente vem fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Só não lá no final, né? Que lembra que lá no final a gente sempre tem que fazer aquela mudança, aquela adaptação, né? Ó, eu venho chegando aqui, ó, vou mostrar para vocês como que a gente faz agora a entrada para essa parte dos aumentos. Beber um pouquinho d'água, né, nega? Uma correntinha. Seria o quê? Seria pra gente entrar aqui nesse bloquinho, porque já vai começar a curva, né? Então, a gente deveria entrar aqui. Só que, o que a gente faz, ó? A gente entra, só que de uma forma diferente. Faz 2 pontos altos. E o terceiro, a gente vai colocar sobre ponto. Então, olha lá, ó, vem no pontinho anterior e coloca o terceiro sobre ele. Uma correntinha. E aqui nos aumentos, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 2 pontos altos dentro e o último, o terceiro, vai ser aqui em cima da carreira anterior. E agora é a mesma coisa, ó. Lembrando sempre do aumento que a gente tem que fazer no último pontinho. Então, ponto sobre ponto e agora aqui no último, o aumento. Uma correntinha, ponto sobre ponto, 2. E aqui no terceiro, o aumento. Uma correntinha de separação, ponto sobre ponto. E aqui no terceiro, a gente vai colocar o aumento. Agora aqui, ó, a gente vai sair, né, dessa nossa curvinha de aumentos. O que que a gente faz? A gente faz uma correntinha, porque tem que ter em todas, né? Tanto para iniciar quanto para sair, a gente coloca uma correntinha. Então, uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, ponto sobre ponto. E também vou colocar um ponto alto. Coloquei o ponto alto, a gente laça e agora aqui dentro a gente coloca 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e a gente vai fazer a mesma sequência até chegar no leque da nossa quininha. Então, 3 pontos altos. Ó, meninas,
vou mostrar pra vocês como que vai ficando, ó, a gente vai dar toda a volta, tá? Aqui nós vamos fazer toda essa parte aqui, ó, sempre prestando atenção, tá? Mas dá super certo. A gente, aqui os leques também, tá? Então, a gente vai fazendo, e aí, eu vou fazer com vocês aqui 4 voltas, tá? Nesse cru, e aí a gente já pode cortar o fio, tá bom? Já volto já com vocês, lindonas. Já fiz aqui já as minhas 4 voltas, você já faça aí as suas 4 voltas aí. Vamos cortar aqui, ó, o fio barbante. Lembrando que eu tô usando o barbante de número 6. Se você quiser usar de número 8, fica tranquila, pode usar também, que dá super certo, tá bom? Olha só a nossa base, que coisa linda. Também tem vídeo aula aqui no canal explicando sobre bases, né? As bases dos trilhos. Essa aqui mesmo é uma base do trilho, a única coisa que eu aumentei uma carreirinha a mais, tá? Do que a base para o trilho. Então, aqui para o centro folha, eu coloquei só uma carreirinha a mais no cru. Vai ficando assim, ó. Lembrando sempre como que a gente faz aqui as nossas entradas e saídas da parte do aumento, tá? Então, já vou pegar aqui agora o terracota, o fio terracota, vou fazer aqui 2 voltinhas na agulha, venho no leque e já introduzo o passo 2, puxo o fio, passo mais 2, tá? Vou fazer de novo com vocês um pouquinho mais lento. 2 voltinhas na agulha, seguro esse fiozinho. Nessa parte, nós não vamos entrar em qualquer espaço, tá? Nós vamos entrar aqui no leque, por conta, né, da nossa peça aqui, do nosso trabalho, tá bom? A gente vem pelo leque, fica bem mais fácil até pro nosso acabamento final. Então, a gente passa 2, laço de novo e passo mais 2, tá bom? Laço a agulha e faço aqui mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e no mesmo lugar, 3 pontos altos. E assim a gente forma o nosso leque aqui. Fica assim, ó. Fica maravilhoso, gente. E a gente vai seguir aqui com terracota, sempre prestando atenção aqui, né, nessa parte. Então, a gente vem e aqui a gente vai colocar 2 pontos aqui dentro e um ponto sobre o ponto, tá bom? Antes do nosso aumento. E vamos agora continuar. Aqui eu explico melhor para vocês, ó. Uma correntinha, 3 pontos altos aqui dentro do bloquinho de intervalo. Uma correntinha, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos aqui no intervalo da carreira anterior. Uma correntinha, 2 pontos altos. Aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, lembra? Ó. A gente tinha deixado uma só na última aqui, que a gente veio fazendo, né? Essa última aqui eu não fiz com vocês, que eu falei que ia adiantar o vídeo, né? Mas ficou assim. Então, a gente coloca uma correntinha e vem fazendo ponto sobre ponto aqui no aumento. Quando chegar no último pontinho... Desculpa, meninas. A gente coloca aqui o nosso aumento. Ponto sobre ponto. E a gente vem seguindo e coloca aqui o aumento no último ponto, né? Uma correntinha de separação e a mesma coisa. Toda essa nossa curva aqui de aumento, ela vai ser feita da mesma forma, gente. Esse nosso centro de mesa é maravilhoso justamente por isso, porque ele fica na mesma sequência. Chegou aqui, ó, a gente faz um ponto alto sobre o ponto de base e dentro do espaço a gente coloca aqui, ó, 2 pontos altos. Então, a gente fez o leque e veio seguindo. Aqui, nós colocamos 2 dentro
da carreira anterior e um sobre o ponto de base. Uma correntinha e fizemos toda a sequência, lembrando sempre de fazer os aumentos, tá? Aqui no último, ó, é o aumento. Uma correntinha de separação e da sequência fazendo sempre o aumento, tá? Então, a gente fez todos, chegam aqui, ó, fizemos o aumento e aqui no último, uma correntinha e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, ó, vai sempre olhando. Aqui no intervalo, a gente colocou 2 pontos altos. Uma correntinha e vamos colocar os bloquinhos com 3 pontos altos aqui no intervalinho da carreira anterior. Uma correntinha e 3 pontos altos. Vai ficando assim. Que coisa mais linda, gente. Olha só. Muito, muito lindo. Então, aqui você pode crescer, né? Fazer o tamanho que você quiser. A sequência é a mesma. Ele só vai sempre aumentando aqui, ó. Por conta dos aumentos que a gente vai colocando, né? E aqui onde que é leque, vai ser sempre leque dos dois lados, tá bom? Então, aqui também na curva sempre vai ser curva, né? Nesse lado arredondadinho, a gente vai fazendo. Vou crescer aqui meu trabalho, vou fazer 7 carreiras. O que fazer quando a gente se depara com isso aqui? A gente veio fazendo a sequência aqui com 3 bloquinhos e a gente chegou aqui na carreira anterior, tá faltando um ponto alto. Calma, calma, não desmancha tudo que ainda dá para você consertar. Vamos de dicas? Olha só, você vai laçar a sua agulha como se você fosse fazer aqui a continuação do seu trabalho entrando aqui dentro. Só que ao invés disso, a gente laçou, a gente vai entrar nessa correntinha, ó. A gente vai entrar na correntinha de intervalo. Entramos aqui na correntinha de intervalo, a gente leva a agulha aqui para trás. Laço a agulha e volto com ela aqui pra frente. Quando eu voltar com ela aqui pra frente, agora a gente vai entrar aqui nesse bloquinho onde tá faltando mais um ponto. A gente entra aqui no bloquinho, pega o fio aqui atrás de novo e trago ele aqui pra frente. Trouxe ele pra frente, venho aqui atrás de novo, puxo a laçadinha e agora eu vou passar 2 fiozinhos aqui da minha agulha. Tô nessa posição, volto com a agulha aqui para trás, laço novamente, trago aqui para frente e agora eu vou passar mais 2 alcinhas aqui, ó. Agora, pode perceber que esse ponto já está entre aquela correntinha de intervalo. E agora a gente vai continuar aqui fazendo o ponto alto normal já da carreira de cima, da carreira atual, olha só. E agora é só da sequência, ó. Já fizemos um ponto e agora a gente vem aqui e coloca mais 2 pontos altos. Olha que dica maravilhosa. Se por acaso você encontrar faltando na carreira anterior, calma, não precisa desmanchar todo o trabalho, porque dá para você fazer essa diquinha aqui que eu acabei de explicar para você. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste aí um pouquinho mais lento que você vai conseguir fazer aí também na sua peça, na sua produção. E aqui agora é só eu dar seguimento à minha peça. Já cheguei já aqui no final, meninas. Vocês viram aí a diquinha, né, que eu deixei aí para vocês no meio do vídeo, porque eu estava fazendo aqui as minhas 7 carreiras e encontrei um pontinho faltando. Eu falei, não, já vou aproveitar e parar aqui e gravar para as meninas, para elas verem, né? Então, aqui a gente já fechamos aqui, ó, já com ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer o nosso bico. Então, vamos subir 3 correntinhas. A gente segura aqui na terceira. Deixa eu ajustar aqui. E vamos colocar mais 3 correntinhas. Volta aqui onde que a gente fez a marcação. E agora aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. Fizemos um ponto baixo, a gente vai laçar a agulha, voltar aqui no leque e colocar mais um ponto alto. E aqui em cima, 3 correntinhas. A gente pega as 2 alcinhas aqui, introduz a agulha e faz um ponto baixo.
Então, esse daqui, na verdade, são o quê? São pontos altos com os picôzinhos em cima. Então, aqui mais 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo, formando o picô, ó. Vai ficando assim os picôzinhos. Mais um ponto alto. Todos são dentro do leque, tá, gente? 3 correntinhas. E agora, eu venho aqui nas 2 alcinhas, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Mais um ponto alto. E 3 correntinhas. Pega as 2 alcinhas bem aqui no pezinho onde que a gente começou as 3 correntinhas e faço mais um ponto baixo. Então, aqui dentro a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com picô, todos aqui no leque, tá? Então, agora eu venho aqui e faço mais um ponto alto aqui dentro, que vai ser agora para mim dar sequência. Esse daqui não tem picô. Venho aqui do ladinho, faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntinhas. E no mesmo lugar, agora eu faço 3, meninas. É 4 no total, olha lá, ó. É 4 contando com as 3 correntinhas, tá? Então, são 3 pontos altos. Vou pro próximo, faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntinhas. E agora, mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. 2, 3. Fiz 3 pontos altos, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Vai ficando assim, ó, o nosso ponto tombadinho, gente. Aqui o leque, né, e vai formando ponto tombadinho. Também tem vídeo aula aqui no canal da Hebe Arteira do ponto tombadinho. Como é que eu faço o ponto tombadinho? Então, 3 correntinhas e coloco aqui 3 pontos altos no mesmo espaço aqui de intervalo da carreira anterior. Ó, vou pro próximo espacinho, um ponto baixíssimo e mais 3 correntinhas. E agora, mais 3 pontos altos. 2, 3. Vou pro próximo, já faço já um ponto baixíssimo e já subo com 3 correntinhas. Já faço 1, 2, 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vou pro próximo e vou dando a sequência, que é a mesma, tá? Aqui a única coisa que a gente vai fazer diferente, meninas, são os bicos, tá? Lá onde que é os leques. Nos leques, a gente vai fazer aquele biquinho que tem os 5 picô, que foi o primeiro aqui que eu mostrei pra vocês, né? Do acabamento aqui. O restante vai ser sempre essa mesma sequência de ponto tombadinho. Então, a gente chegou aqui, ó, no último espacinho. E a gente tá colocando aqui já os pontos altos, né? Pra gente fazer o tombadinho. E agora, o que que eu faço? Não tenho mais o espaço. Agora, a gente tá na parte curva, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pular aqui, ó. Dois pontos altos da carreira anterior, tá? A gente sempre teve aqui ó, os espaços, mas agora aqui na curva não tem. Então, a gente vai pular 2 pontos altos, ó, tô aqui. Então, agora eu vou contar 1, 2, no terceiro a gente faz o ponto baixíssimo. Vai ficar assim, e a gente vai fazer a sequência, só que agora todos dentro desse mesmo ponto, tá? Então, a gente não vai mais fazer naquele espaço que a gente tinha. É todos esses 4 pontinhos dentro de um só. Pulo 2, venho no terceiro, ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e coloco no mesmo lugar 3 pontos altos. Então, a sequência é a mesma, a gente só tem que se atentar agora aqui na base, né? Porque eu não tenho mais os espaços. Mas é só contar de 2 em 2, no terceiro a gente faz o ponto tombadinho. 2, 3. 1, 2. Aqui no último, deu o nosso terceiro, então a gente faz o terceiro nele, tá bom? Ó. Então, vamos continuar colocando agora os pontos altos.
venho aqui, ó, conto 2 e também já coloco já o bico tombadinho já. 3 correntinhas e 3 pontos altos, ficando com 4, né, pontos. 1, 2, aqui no terceiro, a gente vai fazer, ó, tá ficando assim, né? Nessa parte aqui a gente precisa ficar um pouquinho mais atenta, mas também dá super certo, né? Então, a gente vai dando sequência aqui. 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto. 2, 3. 1, 2. No terceiro, a gente dá um ponto baixíssimo e sobe 3 correntinhas, já fazendo o nosso ponto tombadinho aqui, nosso bico tombadinho. 1, 2, aqui no terceiro, baixíssimo, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. 1, 2, aqui no primeiro do próximo, a gente já faz o baixíssimo com o bico tombadinho. Esse trilho aqui, meninas, esse trilho não, esse centro de mesa, eu estou fazendo ele junto com os trilhos, então ele vai ficar o kit, né? O trilho folha, eu fiz ele com 4 folhas, fiz outro com 3 folhas e tô acrescentando o centro de mesa folha. Nossa, tá um kit assim maravilhoso para você colocar aí no seu ateliê, para você mostrar aí para suas clientes, elas vão amar, porque fica maravilhoso. Tanto pode ser usado na mesa, quanto assim sobre um aparador, tampa de fogão que as mulheradas gostam de colocar. Fica lindo, sabe? Qualquer lugar, armário, fica show, fica um arraso. Então vamos dar sequência aqui, ó. Ponto alto, 2 pontos altos e o terceiro ponto alto. Então, a gente já caiu aqui de novo, ó, dentro do espaço, né? Agora, a gente já tá já no espacinho aqui da carreira anterior e a gente continua aqui com 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, agora aqui, ó, a gente já vem pro próximo espaço e dá a sequência com ponto baixíssimo e faz o bico tombadinho, tá? Fica maravilhoso, fica lindo. Esse bico também é super fácil, é rápido de fazer. Se você tá tendo dificuldade de entender como que ele é feito, tem videoaula aqui, amores. Fica assim, ó, aqui a gente fez, né, os 5 pontos altos com os picô, o bico tombadinho, sempre pulando de 2 em 2 aqui no meio, e aqui a gente vai fazer de novo o bico, né, os 5 pontos altos aqui com picô a gente vai repetir aqui, tá bom? Então, eu vou dar sequência e a gente volta daqui a pouquinho no final para encerrar o nosso bico. Meninas, já voltei aqui com vocês, ó, já fiz já aqui os bicos, já fiz toda a volta aqui no nosso centro de mesa e eu vou finalizar com vocês, ó. Aqui no início aqui, ó, bem no pezinho aqui onde que a gente começou, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Fizemos o ponto baixíssimo, agora é só cortar o fio, porque o nosso centro de mesa acabou, está lindo, está perfeito. O que a gente faz agora? A gente vem aqui por trás, introduz a agulha e puxa o fiozinho lá para trás. E ficou assim, gente. Olha esse centro de mesa, que coisa linda! Dá para você presentear, dá para você vender, dá para você usar na sua casa, fica maravilhoso. Olha esse aumento, que coisa maravilhosa, que é o destaque da peça, são esses aumentos. Olha o bico tombadinho, como que ele vai ficando. Olha aqui também os nossos pontos com picô. Que coisa maravilhosa que vai ficando. Fica perfeito, meninas. Sensacional fica esse centro de mesa. Como eu falei no início, se você quiser, pode aumentar. Agora, a gente vai fazer os arremates aqui, né, gente, da nossa peça. Lembrando para vocês, meninas, que agora é a hora
de vocês pesarem a peça, porque os arremates ainda não foram tirados. Aqui no meu caso, eu já me adiantei, já fui fazendo aqui com vocês o arremate e não pesei a minha peça, né? Mas depois eu pesei ela e acrescentei algumas graminhas a mais dos fios que foram tirados. Mas o ideal é agora. O ideal é você agora já fazer aí a pesagem da sua peça já com os fios antes de cortar. Então, eu venho aqui por trás, ó. Já comecei aqui o arremate com agulha bem pequenininha. Acho que essa daqui é 1,5. Mostrei para vocês. Passo aqui por trás. Isso aqui é tudo pelo avesso da nossa peça, tá, amores? A gente sempre vai fazer o arremate pelo avesso para esconder melhor os fiozinhos. Então, passei aqui, ó, a nossa peça. Não passou tudo, ó, ficou meio engrugida aqui. Vamos voltar. Vamos tirar esse fio daqui, voltei. Então, a gente vai passar novamente, ó. Vai passando aí a pontinha da agulha nas costinhas aqui dos fiozinhos, até chegar ali no fio, ali na linha, ó, que a gente quer. Eu seguro aqui, dou uma pressãozinha e puxo ele. Depois que eu puxo, eu ajusto, vou arrumando com o dedo, para ele ficar bem retinho. E aí, a gente corta, tá? Esse primeiro aqui eu só corto porque é o anel mágico, tá? A tesoura aí, eu já troquei de tesoura e vamos. É a que você tiver mais perto, mais próximo aí, pode usar. Agora aqui, ó, ainda na flor, eu vou colocar a agulha bem aqui, ó, nesse pezinho, só de uma alcinha, tá? Vou segurar aqui, ó, esse fio e vou fazer como se fosse uma correntinha, ó. Fiz uma correntinha, agora eu puxo tudo e vai ficar como se fosse um nozinho, tá? Esse nozinho eu quero esconder ele aqui por baixo da folhinha verde. Então, eu venho caminhando com a agulha aqui pelas costinhas até chegar aqui, ó. Chegou perto do fio da minha linha. Então, eu coloco o fio e puxo aqui por trás do verde. Abro o trabalho e dou uma levantadinha aqui no verde, ó, porque eu quero que esse meu nó, ele fica escondidinho, eu não quero que ele fique aparente, então ele tem que passar ali por baixo. Aqui nesse caso, eu já vou colocar uma gotinha de cola. Se você não tiver a cola, não tem problema, tá? Dá para você fazer o trabalho do mesmo jeito, meninas. Tanto é que eu nem mostrei a cola no início do vídeo para vocês não pensarem que tem que ter a cola. Não tem não, viu? Se você tiver bem, se você não tiver bem também, não tem problema, tá? Dei aqui uma gotinha de cola, cortei e já apertei um pouquinho. Então, a flor já tá arrematada, agora a gente vai arrematar a folha, o verde. Então, aqui no verde eu já vou ter esses dois fiozinhos, estão um próximo do outro, então já vou dar um nozinho, não muito apertado para não repuxar o ponto, mas um nozinho considerável. O que que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó, entre os fiozinhos aqui do cru por baixo, pego um ladinho aqui, ó, e já vou passando meus fiozinhos verde, ó. Um veio, outro não veio, ficou um. Então, volto lá e puxo. Trago os dois pra cá, ajusto eles. Lembra que tem aquele nozinho que eu tinha dado? Então, eu levanto um pouquinho aqui, ó, o cru, ajusto com a mão para esse nozinho ficar de baixo, ó. Ficar aqui de baixo. Então, como eu só andei um pouquinho, coloquei uma colinha, ó, bem aqui no pezinho. Só uma gotinha, pouquíssima coisa. E já venho cortando. Cortei, já dou uma apertadinha aqui. Pronto. Então, o verde também já tá. Agora, vamos cortar essa base aqui no cru. Mesma coisa, tá? O arremate é a mesma coisa, ó. Eu vejo para que lado tá melhor. Passo aqui por baixo de uma alcinha e faço como se fosse uma correntinha. Fiz a correntinha, agora eu termino de puxar todo esse meu fio. Puxei, venho aqui, né, ó, de baixo dos três pontos altos, né, do bloquinho de 3 pontos altos e passo aqui por baixo. Levanto as alcinhas aqui da costa para esse meu nozinho entrar mais um pouquinho e ficar escondido, tá? Passo uma gotinha aqui de cola, já corto e dou uma ajustadinha, dou uma apertadinha ali. Pronto.
Agora, ó, se você eu vou dar um exemplo aqui pra você, quando você tá sem a cola, né, não tem cola, não tem problema, dá pra fazer o arremate do mesmo jeito. Com esse daqui a gente vai descer, tá, por quê? Porque eu não vou jogar o branco cru lá pro lado que tem cor, vai aparecer. Então, eu vou andar com o cru no cru. Então, eu venho pegando aqui, ó, as alcinhas, ó, tá vendo aqui? Que é a alcinha de trás aqui da correntinha. E vou descendo agora com esse meu fio. Chegou já um pouco mais aqui embaixo, eu passo ele aqui por trás do meu leque. Ó. Como que tá, ó. Passei aqui, ó, a agulha aqui nas costinhas do leque, pego essa alça e puxo o fio pra cá. Puxei o fio pra cá, o que que eu faço? Eu venho aqui, faço de novo aquele pontinho como se fosse a correntinha, lembra que eu já mostrei pra vocês? E puxo essa correntinha, tiro o fio fazendo um nozinho. Então, ele tava aqui, eu desci pra cá, fiz o nozinho e agora eu vou caminhar aqui por trás dele de novo, só que agora pro lado oposto, né? Pro sentido oposto. Venho aqui, arrumo, tá enganchando, ajusta para passar certinho. Passou, levanto aqui, ó, as alcinhas para esse nozinho ficar escondido aqui de baixo e fica assim. Ficou assim, ó. Tava com ele ali, vim pra cá. Então, agora eu só corto, tá? Não tem problema, não vai escapar. Então, agora a gente vai fazer aqui os arremates do terracota, né? Dessa cor linda, maravilhosa. Então, eu olho para que lado que tá, ó. Tá pra cá? Então, eu vou andar com ele pra lá, tá? A gente sempre dá uma olhadinha. Então, ele tava pra baixo, eu subi ele um pouquinho pra cima e venho aqui por trás dos leques, do leque e passo aqui, ó, nos fiozinhos todos aqui do leque. Chegou aqui, eu sempre costumo fazer esse nozinho que é o da correntinha, que eu já falei pra vocês, né? Que parece a correntinha. Deixa eu ajustar. Passei, faço a correntinha e já puxo todo o fio. Ficou o nozinho. Quando ficou o nozinho, o que que eu faço? Ó, o nozinho aqui, gente, ó. Dá pra ver um pouquinho? Eu volto agora, ó, passando aqui no leque, ó. Em todas as alcinhas que estavam no leque. Então, agora, eu faço o sentido oposto. Da onde eu saí, ó. E já corto. Porque ele tava aqui, foi pra lá e voltou. No mesmo lugar. Então, agora só falta aqui o nosso bico, nosso último fiozinho. O que que eu faço? Como ele já tá aqui, então vamos vir pra cá com ele. Então, eu já venho já passando, peguei ele, puxei ele todo pra cá. Ó, parou aqui. Deixa eu já guardar, gente, senão ela resseca. Ela fica aberta assim, ó, o biquinho vai ressecando, tem que ficar sempre fechadinha. Venho aqui, pego uma alcinha, ó, só uma alcinha. Puxo o fiozinho, deixa eu arrumar aqui. Puxo esse fio e faço a correntinha. Lembra que eu sempre falo para vocês da correntinha? Quando eu fizer a correntinha, eu puxo todo o fiozinho e dou uma apertadinha no pezinho. Fica assim, ó. Olha aqui o nozinho, ó. O nozinho que eu sempre falo para vocês. Ele é esse daqui. E agora eu volto com ele pra cá, em todos esses fiozinhos aqui que tá no final do leque, né? Então, eu venho passando, vou andando, vou sentindo, né, ali os fios, se tá enroscando, se não tá, e devagarzinho a gente vai. Coloco o fio aqui, ajusto ele, seguro, ó, dou uma tensãozinha e puxo ele pro outro lado. Ajusto ele, abro o trabalho aqui na mesa. Aí, eu venho aqui, ó, nesses pontinhos, levanto eles, essas alcinhas, pro nozinho entrar e ficar debaixo deles. Todo nozinho eu sempre costumo fazer isso, tá? Deixar bem ali por baixo, bem escondidinho, passa a mão, a unha ali, a ponta da unha, vai ajustando e pronto, fica perfeito, imperceptível, quase não dá nem de ver. Cortei aqui, deixa eu guardar essas coisas. E o nosso centro de mesa está finalizado, meninas. Olha só, que coisa linda, ó.
você dá sempre uma conferida, vê se não ficou nenhum fio para trás, tá? Antes de você finalizar, porque às vezes passa algum fiozinho despercebido, viu? Então, ó, deixa eu afastar aqui as coisas para tentar mostrar aqui para vocês, tá? Ele ficou muito, muito lindo, meninas. Maravilhoso. Super fácil de fazer, rápido de fazer e uma peça que sai muito também aí pelo menos aqui no ateliê, né? Todas as peças que eu fiz já saíram já, graças a Deus. E agora aqui, meninas, eu já estou fazendo a blocagem já desse nosso centro de mesa folha. Aqui, ó, é álcool amaciante e um pouquinho de água, tá bom? Então, eu já aproveitei, já coloquei aqui no colchão que eu tenho aqui do lado do ateliê. E já estou fazendo no centro e também nos 2 trilhos que eu tinha comentado com vocês, né? Esse centro de mesa, gente, ele ficou aqui na metragem de 57 por 47 centímetros, pesando 1,96.